atrás, não é? E que, claro, é muita coisa no livro. Nós estamos a pedir um milagre para o pastor. Ele vai ter que tentar resumir em pouco tempo, não é? Aquilo que ele escreveu em muitas páginas. E o pastor vai dar testemunho também a respeito do curso que ele transformou esse livro num curso. Algumas já serão abençoadas para a honra e glória do Senhor Jesus hoje. Amém? Mas vamos receber com um grande aplauso o pastor Renan. Eu acho que o pastor Renan é diretor da nossa escola de ministérios, videira, não é? Nós temos o seminário pastoral, nós temos o curso de treinamento de líderes, curso de maturidade no Espírito, e tudo isso é coordenado pelo pastor Renan. Então, assim, tem sido um canal de bênção para todos nós, em todo lugar que há videira. Amém? Se nós vamos para cá, vamos abençoar o pastor em nome de Jesus. Senhor Deus, nessa noite nós te agradecemos pela vida desse homem de Deus, disposto, Senhor, a servir. Tu deixou família, deixou as esposa, as filhas, deixou rebanho lá, que ele pastoreia, Senhor, as suas funções, para estar aqui, para doar parte do seu tempo, compartilhar os seus dons espirituais conosco como igreja, assim como Paulo fazia também. Pai, hoje nós estamos com o coração sedento para receber, através da vida do pastor Renan, usa ele, Deus, como instrumento afiado nessa obra, para nos inspirar, para que sejamos, ó Deus, de fato exortados também, capacitados, ó Senhor, e alegres também no Senhor, através da vida do pastor Renan. Nos abençoamos, declaramos que esse lugar é sua casa também, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmão? Amém! Glória a Deus pela sua vida. Quero muito louvar a Deus pela sua vida, pela sua disposição. Estar aqui para receber a palavra. Eu creio que vai ser um tempo oportuno. Creio que Deus vai falar com você. Você não veio aqui para ver um homem, veio lá de outro país, mas você veio aqui para ouvir o Senhor, amém? E o Senhor quer falar com você, certamente. O Senhor quer acrescentar a sua vida, ao seu ministério. E é esse o encargo do meu coração hoje. Quero poder compartilhar com você. De fato, tem sido dias maravilhosos na minha vida. Sabe, desde quando eu cheguei aqui, estava falando com o pastor Hélio, o quanto eu tenho sido bem recebido, amado. Sabe, até estava brincando com ele. Os irmãos estão me mimando muito. Glória a Deus. Por onde eu vou, é muito amor, é muito carinho, muita receptividade. Aleluia. Eu tenho, de fato, percebido que os irmãos são um povo sedentos pela palavra de Deus, sedentos pela revelação da palavra. Eu costumo dizer que nada melhor do que cozinhar para quem gosta de comer. Alguém que gosta de comer? Eu gosto. Amém. Eu amo comer. E cozinhar para quem gosta de comer é a melhor coisa, não é? Você cozinha, a pessoa come lá com a boca cheia, com a boca gostosa. Então isso é bom. É bom quando você vai num lugar onde as pessoas têm uma expectativa de receber de Deus através da sua vida. Por isso eu quero que você, nesse instante, você possa, de fato, alinhar o seu coração. A sua expectativa tem que estar sempre no Senhor. Lembra, eu estou aqui só como um ministro, como um sacerdote, como um instrumento da parte de Deus. Então o importante não sou eu, mas o importante é aquilo que eu tenho para dizer. E isso que eu quero que você tome nota, porque nós estamos, afinal de contas, nós estamos num treinamento. Como o pastor Hélio diz, à medida que a gente for falando aqui, vou contando um pouco do testemunho, de onde surgiu todo esse conteúdo e por que é tão importante que você absorva, receba e principalmente, meus amados, você pratique. A palavra do Senhor diz, lá no livro de Mateus, no capítulo 7, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as tempestades, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. E o Senhor faz um paralelo. Aqueles, pois, que ouvem as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a areia. Vieram os ventos, as tempestades, deram com ímpeto contra aquela casa que caiu. Então presta atenção. Não basta apenas ser ouvinte da palavra. Nós somos desafiados a sermos praticantes da palavra. Então, é importante que você compreenda que tudo aquilo que o Senhor vai fazer por você, ou vai fazer através de você, Ele faz por meio da palavra do Espírito. Agora, é esperado que você responda
praticando aquilo que você vai receber. Amém? Eu queria que por um instante você fechasse os seus olhos, você colocasse a mão no seu coração e que você pudesse orar e pedisse que o Espírito Santo falasse com você nessa noite. Amém? Espírito Santo de Deus, nós te damos graças nessa noite. Obrigado, Jesus, pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos. Pai, que nessa noite o Senhor fale conosco, que nessa noite o Senhor nos capacite, que o Senhor nos instrua, que o Senhor renove os encargos do nosso coração, para que possamos pregar o Evangelho, que sejamos instrumentos poderosos nas Tuas mãos, para pregarmos o Evangelho com ousadia, com intrepidez, com sabedoria, porque essa é a vontade do Senhor para nós, para essa igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou projetar. Deixa eu ver se vai conseguir. Eu quero esse workshop, eu tenho dado o nome dele de crescimento explosivo. Por quê? Porque certamente o que você vai aprender aqui, entre outras coisas, são ferramentas, são ideias. Então, é 21 ideias. Na verdade, não tem como compartilhar tudo com você, mas depois eu vou presentear você aqui. Quantos gostam de receber presente? Amém. Eu não sei você, mas eu gosto. Então, eu vou te dar um presente aqui. E eu espero que você use também esse presente. Onde eu vou, na verdade, já vou adiantar para você. Eu conversei com o pastor Hélio. E realmente, assim, para os irmãos terem ideia, esse treinamento lá em Benguela, eu ministrei em 3 horas. Foi num sábado lá, o pastor João Paulo preparou, organizou tudo, a gente fez em 3 horas. E aqui eu tenho menos tempo. Mas o que eu fiz lá, eu vou fazer para você também. Afinal de contas, eu não faço acepção de pessoas, amém? O que eu liberei dos irmãos? Então, todo esse material que eu vim escrevendo, todo esse livro, porque todo o trabalho que eu vou compartilhar com você é baseado nesse livro que eu escrevi. Que é um livro onde eu falo sobre evangelismo e dou estratégias e ideias para você convidar visitante para a célula. Porque essa é a forma mais simples de evangelizar, é convidando alguém para ir para a célula. Então, todo esse material virou um curso, virou videoaulas, mais de 70 aulas. Então, falei com o pastor Hélio, depois você, se você quiser, obviamente, você vai passar o seu nome, você vai passar o seu e-mail, eu vou presentear você com esse material para você poder aprender, degustar e praticar e aprender muito mais. Amém? Glória a Deus. Lá dentro está o livro também, em formato PDF, você vai poder baixar depois no seu celular. Então, tudo aquilo que eu vou falar com você é baseado nesses anos de experiência. Então, eu estou na vida da igreja desde 2006, quando me converti. Me converti em 2006, me batizei no início de 2007, me tornei líder de célula em 2008, liderei 3 células quando comecei. Logo em 2009 fui levantado como discipulador e por aí segui trilhando o caminho, me tornei pastor e pela graça de Deus, hoje sou diretor do Instituto Bíblico Internacional Videira, como o pastor Hélio aqui nos apresentou, e tenho a graça de poder falar e ensinar a palavra de Deus. Então, Deus me chamou para ensinar a palavra, Deus me ensinou para pregar a palavra. E é isso que eu tenho feito durante toda a minha vida, a partir do momento que me converti. Por que é importante você fazer um workshop como esse? Então, separei pelo menos 3 propósitos para que você possa estar comigo. Então, vai passando aí por gentileza. Primeiro, por que é importante aprender sobre evangelismo? Para despertar no seu coração a urgência que há na pregação do Evangelho. Você e eu fomos chamados para pregarmos o Evangelho. E há uma urgência no coração de Deus. Certamente há pessoas que você conhece, da sua família, pessoas que você ama, que talvez ainda não se converteram a Jesus. E você sabe, ninguém sabe a hora que vai partir. E nós sabemos pela palavra de Deus que uma vez que entregamos a vida para Jesus, a nossa salvação está garantida. Amém, irmãos? Olha, eu sei que vocês aqui é um povo cheio de Espírito Santo. Não está liberado a falar amém, falar glória a Deus. Eu acompanho vocês aqui pelo Instagram, vejo que os cultos aqui são poderosos. Então, glória a Deus, amém? Então, presta atenção. Há uma urgência no coração de Deus. E aqueles que não ouviram o Evangelho, se eles partirem, eles estão condenados. Então, há uma urgência no coração de Deus. Nós precisamos pregar o Evangelho. O segundo propósito é que nós possamos treinar os irmãos para convidar visitantes. Então, mais para frente eu vou dizer para você que uma das principais coisas que eu percebi, tanto na minha experiência, quanto conversando com alguns irmãos, existem algumas barreiras ou alguns impedimentos para que os irmãos preguem, para que os irmãos convidem as pessoas para a célula. Então, o principal deles talvez é porque nunca foram treinados. Nunca passaram por um treinamento evangelístico, nunca passaram por uma capacitação para convidar as pessoas. Eu sei, existe medo, existe timidez, às vezes
vezes a gente não sabe como fazer, como que eu vou abordar as pessoas? Então, treinamento é importante por causa disso. E segunda coisa, terceira coisa, é auxiliar os irmãos em algo que eu entendo como sendo importante. Quantos aqui já levaram um visitante para a célula e o visitante não voltou? Teve alguém aqui já? Pode levantar a mão. Você não está sozinho. Eu já levei visitante que não voltou. Eu percebi algo. Sabia que existem algumas atitudes, eu vou compartilhar com você pelo menos 5 ou 6 atitudes que você pode ter que vai te ajudar a fazer com que esse visitante volte. Amém? Porque, sabe, nós queremos que ele se torne um discípulo. Foi isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para formar discípulos. Então, o primeiro passo é o quê? Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que ganhar as pessoas para Jesus. Esse é o primeiro passo na formação do discípulo. Então, nesse treinamento e naqueles arquivos que eu vou compartilhar com você, viu, pastor? Eu já falei para os irmãos aqui no presente, eles vão passar para o senhor o nome, o e-mail deles, eu vou liberar para que eles possam ter acesso a esse conteúdo lá. Então, olha só, eu sou fruto de um convite. Vou contar um pouquinho da minha história para você, pode passar. Sabe, até 2006, eu era uma pessoa ímpia, estava no mundo, e conheci uma moça na faculdade, e essa moça era crente, e eu comecei a me interessar por ela. Eu comecei a ficar de olho nela. Muita gente boa, totalmente diferente das outras pessoas que eu conhecia, porque eu vinha de um contexto do mundo que era sempre da igreja. Eu me lembro que eu comecei a gostar dela. Eu brinco que ela também começou a gostar de mim. Ela nunca admitiu, mas eu acredito que sim. E aí a gente começou a namorar. Só que aí veio uma crise, porque ela era mulher de Deus. Olha, eu sou crente, não posso namorar. A Bíblia diz que não age desigual. Mas agora que eu estou gostando de você, pode ser assim. Ela falou, vai ter um negócio chamado encontro com Deus, lá na minha igreja. Vai lá. Eu falei, tudo bem, eu vou. Mas eu não fui interessado em Deus. Sabe, eu sou de uma família de tradição católica. Mas é aquele católico não praticante, pastor. Quando você não tem uma religião, você fala, não, eu sou católico. Mas sempre acreditava em Deus. E fui para esse encontro. E lá, eu entendi isso. Pode voltar. Presta atenção, eu não estava interessado em Deus. Mas Deus estava interessado em mim. Eu me converti por um simples convite. Alguém me convidou para ir lá. Eu fui para o encontro, não estava nem pensando em Deus. Estava pensando nela, na verdade. Mas Deus me ajudou. Amém. Sabe? Hoje, pela graça de Deus, nós somos casados. Pode voltar lá. Somos casados, sou pai de 3 filhas. Estão loucas de saudade de mim. Eu também estou com saudade delas, aleluia. Eles falam todo dia, mas não é a mesma coisa. Então, deixa eu dizer para você algo simples. Começou com um convite. E é isso que eu quero dizer para você, a importância de um convite. Olha só, por que nós temos que pregar o Evangelho? Vamos só retomar um pouco o que está lá no propósito da criação. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, toda a terra e sobre todos os répteis que rasteiam. Então aqui nós vemos o propósito de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para quê? Para relacionar com o homem, amém? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar com você. Mas nós sabemos, em Gênesis capítulo 3, que o homem caiu no pecado. Então você vai se lembrar, lá em Gênesis capítulo 3, a serpente aparece e engana Adão e Eva. A partir daquele momento, a Bíblia diz que Deus, então, teve que exercer o juízo. Que juízo era esse? Havia uma única lei no Éden. Quando Deus colocou o homem lá, disse, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Nós sabemos então, que uma vez que o homem pecasse, ele estava debaixo agora de um juízo. E Deus, por ser justo, ele não podia simplesmente bater no ombro de Adão e falar, Adão, você pecou, né? Pois é. Não, esquece isso, vamos começar de novo? Não, Deus é justo. Então Deus precisava condenar. E aí, nós entendemos que a Bíblia diz, pode pular nos lados, tá? Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então, todo homem está debaixo do jugo da condenação da morte. Nós entendemos que o pecado não é que ele comprometeu
inverter o propósito de Deus. Não, o propósito de Deus nunca mudou. O propósito de Deus continua o mesmo. O que nós entendemos é que o pecado, ele foi, podemos dizer, como um contratempo naquilo que é o propósito de Deus. Por um lado, Deus amava, ou Deus ama o homem, e por outro lado, Deus precisava exercer o seu juízo. Então, só para adiantar um pouquinho, tá? Nós estamos aqui, toda essa mobilização, que nós vamos começar o seminário, amém? E eu vou dar aula de Gênesis para você. Então, quero ver você lá conosco, a partir do dia 27, nós temos a aula inaugural. Então, vou estar lá no Talatona lá, nós vamos dar aula inaugural, nós vamos começar a ir lá de Goiânia e vou dar aula para você desses assuntos aqui. Então, só estou adiantando um pouquinho. Então, olha só, por um lado, Deus precisava condenar, mas por um outro lado, Deus ama. E aí nós entendemos que Deus faz algo. Por quê? O homem não pode ser salvo pelas obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar diante de Deus e falar, olha, eu fui salvo porque eu fiz boas obras, porque eu ajudei os pobres, porque eu dei sopa para os pobres. Não, ninguém será salvo pelas obras. O homem também não pode ser salvo pelo bom comportamento. O bom comportamento que você manifesta hoje é porque você tem uma nova natureza. Você agora é filho de Deus. Amém, irmãos? Você é filho de Deus. Uma vez que você é filho de Deus, agora você tem uma nova natureza. Agora você manifesta o comportamento do seu pai. Mas ninguém vai ser salvo pelo bom comportamento. Eu vou dizer mais, ninguém poderia ser salvo por frequentar a igreja. Como que então que o homem poderia ser salvo? Simplesmente se um homem que nunca tivesse pecado morresse e pagasse no lugar dele. E foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus se fez homem, plenamente homem e plenamente Deus. E o que ele fez? Ele se entregou na cruz por mim e por você. Amém. Amém? Amém. Então, o homem, ele é salvo quando? Quando ele crê que Jesus pagou pelos seus pecados. Isso é o que, irmãos? O Evangelho. Você viu que de maneira simples aqui, resumida, eu disse para você, eu preguei o Evangelho para você. Agora, é interessante você compreender como que o homem pode ser salvo. Então, olha só, Efésios capítulo 2, verso 8. Eu vou usar uma ferramenta chamada encadeamento de versículos. Coloca lá no próximo slide, por favor. Isso, pode passar o primeiro. Isso, à medida que eu falar o versículo, você pula para o próximo, tá? Isso aqui se chama encadeamento de versículos. Quando eu uso versículos conectados para mostrar para você uma ideia. Então, a minha ideia aqui é mostrar para você como que o homem pode ser salvo. Olha o que a Bíblia diz. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, aqui está mostrando como pode ser salvo. Pela graça mediante a fé. A fé é o que leva o homem a ser salvo. Agora, olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Então, como que o homem é salvo? Crendo com o coração e confessando com a boca. Amém? Mas olha o que a Bíblia diz em Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. É importante sermos precisos com a palavra de Deus. Por quê? Porque não é a palavra. Entenda o que eu vou dizer. O Velho Testamento é a palavra de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim. A lei, os mandamentos, é a palavra de Deus, sim ou não? Mas alguém pode ser salvo guardando os mandamentos? Não. Então, não é a palavra de Deus, não é a palavra da lei que gera fé. Por isso, a nossa pregação é a palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? O Evangelho. O Evangelho é a graça. É a graça que se fez gente. Então, quando eu prego para o pecador que ele já foi perdoado e que ele basta simplesmente crer no coração e confessar com a boca, que ele não precisa fazer mais nada, eu estou apresentando para ele o quê? A graça. A graça promove fé. Agora, presta atenção. Romanos 10, 14. Como
invocarão aqueles que não creram? Como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Quantos conseguiram entender o que eu estou dizendo? Que se você não pregar o Evangelho, as pessoas não vão gerar fé no coração. Uma vez que elas não geram fé no coração, elas não vão confessar com a boca, logo não poderão ser salvas. Então é muito importante que você pregue. E a maneira mais simples de fazer isso é convidando alguém para ir na sua célula. A maneira mais simples é você chamar alguém para vir ao culto, por exemplo. Talvez você fale, pastor, mas eu não tenho todo esse conhecimento, eu não sei fazer isso aqui. Faz o seguinte, chama alguém para vir no culto. Porque aqui no culto, a palavra da graça vai ser pregada. Lá na sua célula, o evangelho da graça será compartilhado. E lá, quando ele ouvir você falando, quando ele ouvir vocês compartilhando, a fé será promovida no coração. Uma vez que a fé é promovida no coração, ele vai crer, vai confessar e será salvo. Amém? Amém. Então eu quero mostrar para você o quanto é importante. E foi isso que Deus deixou para os discípulos. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos. Em Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então preste muita atenção. Esse aqui é famoso, é o ide de Jesus. Deus falou para todos os discípulos. Eu quero te perguntar, quantos aqui são discípulos de Jesus? Não, pode faltar. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Amém. Então, olha, se você é discípulo de Jesus, esse versículo é para você. Ele quer que você faça discípulos. Agora, o primeiro passo, você precisa entender que fazer discípulo é um processo. Fala assim comigo, fazer discípulo é um processo. Um processo de 4 etapas. Pode falar, um processo de 4 etapas. Um processo de 4 etapas. Então entenda o seguinte, presta muita atenção. Formar discípulos é um processo. E o primeiro deles, daqui a pouco eu vou mostrar os outros 3, mas o primeiro deles é ganhar. É pregar, é ganhar. Uma vez que eu ganho alguém para Jesus, que essa pessoa se converte, significa que ela é discípulo? Ainda não. Ela só é convertida. Então lembra, o nosso alvo é formar discípulos. Mas antes de fazer um discípulo, formar um discípulo, eu preciso ganhar para Jesus. Depois eu vou seguir os outros passos. Então aquilo que eu vou ensinar para você aqui hoje, queridos, é para ajudar você nessa primeira etapa, que é o ganhar. Que é certamente o mais importante nesse processo. Agora, você pode pensar, pastor, mas quem sou eu? Pastor, eu tenho muitas limitações. Mas presta atenção, o Senhor não é incoerente. Se Ele nos deu uma missão, certamente não é confiado na nossa capacidade. Certamente não é confiado na minha habilidade humana. Não, Ele mesmo promoveu para mim e para você toda a capacitação para cumprirmos o propósito de Deus. Amém. Como assim, pastor? Olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder. Fala assim comigo, eu recebi. Pode ser melhor, fala, eu recebi. Poder de Deus. Amém? Agora para quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ou seja, você já tem o Espírito Santo de Deus. Ele habita dentro de você. Ele não vai embora mais. Ele escolheu você. Diga amém. Ele habita dentro de você. E Ele é tudo que você precisa para pregar o Evangelho. Ele é tudo que você precisa para formar discípulos. Então, o Espírito Santo, querido, que já habita dentro de você, é o que te dá ousadia, é o que te dá intrepidez, é o que te dá coragem, é o que leva você a vencer a timidez, é o que leva você, às vezes, a sair tarde do seu trabalho e vir para cá para receber o alimento. É o Espírito Santo. Amém. Então, querido, deixa eu dizer para você, você já é capacitado, amém? Fala para o irmão do seu lado, fala, você já é capacitado. Agora, presta atenção, existem, de acordo com a palavra de Deus, pode passar algumas motivações que nós temos que ter para pregar o Evangelho. Vou citar para você. Primeira motivação, você tem algo que as pessoas do mundo não têm, você pode compartilhar. Sabe, vou te dar um exemplo. Imagina que essa água, ela contém a cura de uma doença, que infelizmente você estava doente. E aí, você me conheceu. Eu tive a mesma doença que você. Eu falo, olha, o Pedro,
O Pedro, eu vi para ele, falei, Pedro, você está com essa doença. Eu também estava. Eu bebi esse remédio, Pedro. E quando eu bebi esse remédio, eu fui completamente curado. Aí o Pedro fala, pastor, realmente estou sentindo essas dores que eu senti. Eu realmente percebo que eu não estou muito bem, não. Aí ele vai e toma o remédio. Quando ele toma o remédio, ele é curado. Então presta atenção. Eu tinha algo que me curou, que me fez bem e que eu podia compartilhar, que o Pedro não tinha. Ele tinha a mesma doença que eu. E porque eu compartilhei do remédio com ele, ele foi curado. Assim é o Evangelho, filho. Você tinha uma doença chamada pecado, que iria te levar à morte, que te iria levar para a condenação eterna. Mas teve um dia que você experimentou, que você tomou de Cristo, que você experimentou do sangue de Jesus, e você foi completamente lavado, purificado, santificado, e agora você tem curado, e agora você pode levar isso a outras pessoas. Amém. Seria muito negligente da minha parte, sabendo que o Pedro padecesse da mesma enfermidade que eu, e eu tendo aqui a cura, eu sabendo a cura, não levar a ele. Então não podemos ser indiferentes, meus irmãos. Não podemos ser indiferentes àqueles que estão ao nosso redor, que se partirem hoje estão no inferno. Essa é a primeira motivação. Você tem algo, você pode compartilhar. Segunda motivação, você é o representante de Deus. Quando a Bíblia diz que você recebeu o poder para testemunhar, significa que o Senhor colocou no Espírito dele para que você o representasse aqui na terra. Por isso que quando oramos pelas pessoas enfermas, nós oramos em nome de Jesus. Quando nós vamos orar por pessoas que estão oprimidas pelo diabo, nós oramos em nome de Jesus. Você recebeu uma autorização para usar o nome de Jesus. Então, é um grande privilégio, meu irmão. Sabe? Eu vou dizer para você, eu não quero desperdiçar os meus dias, eu não quero desperdiçar os talentos que eu recebi, a graça que eu recebi, por isso eu quero compartilhar. Por isso que eu dou muita aula no seminário, por isso que eu participo da rede, por isso que eu vivo a vida da igreja, porque eu não quero me tornar algo vão. Eu quero poder usar, eu quero ser uma testemunha, porque eu entendi. Terceiro motivo, precisamos alertar as pessoas da realidade do inferno. O inferno é real, irmão. A condenação eterna. Precisamos olhar para as pessoas. Quando eu falo pessoas, não veja aquelas pessoas longe, não. Porque talvez você pense pessoas, você pensa assim, o seu vizinho da última casa. Não, estou falando às vezes do seu parente que não converteu. Estou falando do seu amigo, do seu primo, da pessoa que trabalha do seu lado que ainda não converteu. Sabe? Existe um inferno. E é para lá que aqueles que morrerem sem Cristo vão. Nós temos que ter compaixão. Quarto motivo. Existe uma recompensa para aqueles que pregaram o Evangelho, mas também existe uma disciplina para aqueles que se calarem. Quando eu falo isso, não estou dizendo que Deus vai requerer da sua mão o sanguíneo. Não vai. Mas é um grande privilégio receber talentos. Lembra lá de Mateus capítulo 25, da parábola dos talentos? A Bíblia diz que o Senhor deu 5 talentos para um servo, 2 talentos para outro e 1 talento para o outro. Para o que recebeu 5 e multiplicou os seus 5, a Bíblia diz que ele ouviu um elogio: servo bom e fiel, entra com o gozo do teu Senhor. O que tinha 2 também multiplicou os 2. E o Senhor diz: servo bom e fiel. Em outras palavras, eles vão participar do reino, eles vão reinar com Cristo. Essa é a recompensa do servo fiel, que está multiplicando o talento, que a graça não se tornou vã. Agora, teve um que enterrou o talento. A Bíblia chama ele de servo. Ele é servo. E a Bíblia só chama de servo quem é crente. Então aquele de um talento, ele é crente também. Só que o que ele fez? Ele enterrou o talento. A graça que ele recebeu, as habilidades, o dom do Espírito que ele recebeu, se tornou vã e não usou. Aí naquele dia, lá no tribunal de Cristo, onde todo crente vai comparecer, as nossas obras serão julgadas. Alguns terão obras, outros não terão. Os que tiverem obras, a Bíblia diz que eles vão receber recompensa, vão reinar com Jesus. E os que não tiverem obras, pastor, a Bíblia diz que eles serão disciplinados, serão salvos. Não vão para o inferno, porque são salvos, mas não participarão do reino, não vão reinar com Jesus. Eu não sei você, mas eu quero muito ouvir o elogio do Senhor. Sabe, ouvir elogio é bom, dos homens, não é? Imagina, o pastor Hélio está aqui, aí ele faz um elogio, fala o fulano de tal, Pedro, ele é um líder de célula excelente. É bom ouvir o elogio, sem falsa modéstia, é bom mesmo. Imagina de Deus, Pedro.
Quando Deus falar servo bom e fiel. Olha, eu tive medo, pastor, eu estava lá tremendo, mas eu fui lá, convidei alguém para minha célula. É assim mesmo, servo bom e fiel vai ter recompensa. Então você escolhe, a capacitação já foi te dada. Então você escolhe o que você faz com o dom que recebeu. Você escolhe o que faz com os talentos e habilidades que recebeu do Senhor. Quinto motivo, fomos chamados para crescer e multiplicar. Você foi chamado para crescer e multiplicar. Então, você sabe, pastor gera pastor. Então, profetiza que o pastor Hélio vai multiplicar em muitos pastores, em nome de Jesus. Muitos pastores serão levantados aqui da telha de quilombo. Em nome de Jesus. Líder gera outro líder, anfitrião gera outro anfitrião. Líder de criança, né, pastor? Levanta outros líderes de criança. Amém? Geramos segunda espécie. Agora, pastor, por que algumas pessoas não convidam o visitante? Quero terminar essa primeira parte falando sobre isso e quero compartilhar as ideias com você. Então, no momento que eu estava escrevendo o livro, eu comecei a perceber na minha realidade, na minha história como líder de céu, com os meus irmãos, e também fiz uma pesquisa na igreja. Eu pude perceber, pode passar. Primeiro, as pessoas não convidam visitantes porque nunca foram treinadas. Mas hoje você se torna indesculpável. Amém. Ninguém vai poder, pastor, eu não sabia como fazer. Hoje você está aprendendo, Deus me trouxe lá do Brasil para falar para você. Então você se torna indesculpável a partir de hoje. Você está sendo treinado, amém? Agora, certamente não está todo mundo da igreja aqui, então você vai treinar outros também, amém? Amém. Outra coisa, por que alguns não convidam? Por medo e timidez. Ah, pastor, como é que eu faço? Eu sou muito tímido, eu sou muito caladinha. Vou te dar algumas dicas. Primeiro, para você vencer o medo e timidez, aproxime-se de pessoas que você conhece. Comece a convidar pessoas do seu ciclo social. Um primo, um tio, uma tia. Porque aí depois, quando você se tornar alguém mais maduro, você pode começar a abordar as pessoas na rua. Oh, glória! Imagina só. Mas, irmãos, agora nós vamos dar uma pausa aqui no nosso treinamento. Nós vamos aqui na rua e nós vamos aqui parar a primeira pessoa que a gente vê e nós vamos pregar para ela. Talvez alguns façam, eu não. Tem coragem nunca fazer uma coisa dessa. Comece com as pessoas que você conhece. Volta lá, querida. Comece com as pessoas que você conhece. Depois, aprenda com pessoas mais experientes a evangelizar. Outra coisa, procure seu estilo, sabe? Cada um tem um jeito de evangelizar. Existem vários exemplos de evangelistas na Bíblia. Adquire o seu. Vê qual a melhor forma. Às vezes você é de conversar, às vezes você manda um recado, às vezes você faz um teatro, às vezes não sei o que Deus vai fazer. Pode fazer de várias formas. Encare com naturalidade aqueles que não quiserem te ouvir. Então chegou para pregar para alguém. A pessoa não quer ouvir? Amém. Deus abençoe. Prega para outro. Ah, bati numa casa. A pessoa não quis abrir. Vai para outra. Falei com fulano, não quis me ouvir. Fala para ciclano agora. Fala com Beltrano depois. Não podemos parar. Terceiro, mentalidade clerical. O que é isso? Para muitos, ele acredita que o único responsável de pregar o evangelho e convidar pessoas para o culto, para a célula, é o líder, é o pastor. É porque ele tem um título. Então ele que tem a responsabilidade. Não, eu acabei de perguntar para você se você era um discípulo de Jesus. Você disse que era. Então você está certo, você é um discípulo de Jesus. Então todos nós temos essa responsabilidade, irmãos. Remove da sua mente essa ideia clerical. É só o pastor, é só o líder, é só quem tem um título para fazer as coisas. Não, você foi chamado para isso, amém? Próximo, julgam-se desqualificados. Ah, pastor, ainda tem muito erro na minha vida. No dia que eu tiver tudo certinho, no dia que eu não tiver mais, que eu ficar nervoso mais, no dia que eu não falar algo mais com a minha mulher, aí eu posso pregar o evangelho. Sabe que dia que isso vai acontecer? Você só vai estar pronto, perfeito, na glória. Até lá, você está em um processo de transformação. E é desse jeito mesmo que Deus vai te usar. Amém? Amém. Próximo, não tenho mais amizade com o mundo, pastor. Meus amigos tudo é crente. Meus amigos aqui tudo é igreja. Ah, é? Que bom. Aleluia. Então, aprenda algo. Aprenda algo. Faça amizades com propósito. O que é isso? Eu vou me aproximar de pessoas para que eu possa influenciá-las. Ah, tem uma colega de trabalho que ela é ímpia. Vou
começar a conversar com ela, vou começar a me aproximar dela com a intenção clara de falar para ela do Evangelho. Amém. Existe um princípio chamado isolamento e separação. A Bíblia diz que você foi separado do mundo, mas você não deve viver isolado do mundo. É como um barco no mar. O mar é o mundo, você é o barco, a igreja é o barco. O mundo, a água, não pode estar dentro do barco, mas o barco fora da água também não tem propósito. Então a igreja, você está nesse mundo. Amém. Mas você não vive isolado dele. Você precisa ter uma influência para as pessoas. Amém. Não faça amizades com propósito. Por fim, alguns não convidam, não pregam o evangelho, sabe por quê? Falta de encargo. Infelizmente, ele não se importa. Olha, eu não estou aqui para julgar ou qualificar. Você isso, você faz aquilo, nem você deve ficar se julgando. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: se em algum momento você identificou uma dessas coisas na sua vida, pede para o Senhor. Hoje você vai pedir para o Senhor. Nós vamos vou terminar no orar para não comprometer você, mas você vai orar por isso, por você renovar os encargos do seu coração, por fazer apenas um simples convite. Amém? E agora eu quero compartilhar com você algumas ideias. Como eu disse, o livro tem 21 ideias mais 4 ideias bônus. Então são 25 ideias e depois você vai ter acesso. Mas aqui eu vou compartilhar apenas algumas por causa do nosso tempo. Amém? Então, pode passar? Quero pedir para você, caso você ainda não me siga no Instagram, se quiser me seguir aí, Renan Lencil, porque lá, irmãos, lá só prego só coisa da igreja. Tenho postado muito aqui da minha estadia aqui em Angola. Então, se você puder me seguir lá, a gente sempre está compartilhando o evangelho, compartilhando coisas aí. Então, se você puder seguir, vai ser uma bênção, amém? Então vamos lá. Entenda o seguinte: eu falei para você que formar discípulo é um processo de 4 etapas. Primeira etapa, ganhar. Segunda, consolidar o novo convertido. Terceiro, treinar o novo convertido, que é o cursão, o CDL, é o curso de liderança pastoral que nós vamos iniciar aqui, que você tem que fazer, em nome de Jesus, participa. São apenas 2 anos que você vai investir na sua vida, no seu ministério. Você não será mais a mesma pessoa. Acredite em mim, você vai crescer em revelação, em profundidade, e será muito mais usado na vida das pessoas, na vida da igreja. Então faça o seminário, faz esse esforço, vai valer a pena, amém, irmãos? Então, primeiro passo, ganhar. Segundo, consolidar o novo convertido. Terceiro passo é treinar essa pessoa. E o quarto passo é enviar. Aí nós temos a formação do discípulo. Enviar para quê? É quando nós multiplicamos. Quando multiplicamos a nossa liderança, quando multiplicamos a igreja, quando nós enviamos alguém para fazer aquilo que a gente faz. Então, por exemplo, para quem se tornar um líder de treinamento, ele tem que ter feito o cursão e tem que estar no mínimo fazendo o CTL. Por quê? Porque ele está sendo treinado. E ele está sendo treinado para quê? Quando a célula multiplicar, ele assuma a liderança da célula. Então, esse processo é o processo de formação do discípulo. E a minha preocupação com você aqui hoje é só essa primeira etapa. Vou te dar aqui ideias para que você convide pessoas para a célula, para você pregar o evangelho, a fim de que elas sejam ganhas para Jesus. Amém? Primeira ideia se chama de casa em casa. Então, como é que funciona? Vou te dar a definição. Não preocupa muito com o número aqui, porque estava tudo na sequência, mas eu tirei algumas por causa do tempo. Então, primeira, de casa em casa. E aí eu vou sempre colocar uma definição e vou explicar. O que é essa de casa em casa? Muito simples. A Bíblia diz, pode ir passando comigo, tá? Então, olha só. Lucas 10:1. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para preceder-se em cada cidade no lugar onde ele estava para ir. Então, é muito simples. Nós vamos reunir os irmãos da célula e vamos, na vizinhança, nós vamos bater de casa em casa, oferecendo oração. Dificilmente as pessoas rejeitam a oração. Então, tira um dia da semana com a sua célula é sábado, faz antes do horário. Vamos fazer ali na rua da célula, bate de casa em casa. Fulano, meu nome é Pedro, vou usar seu nome, Pedro, sou lá da Igreja Videira, nós temos uma célula aqui, que se reúne em tal hora. Gostaria de saber, posso orar pela senhora? A senhora tem algum pedido de oração? Normalmente as pessoas aceitam. O que você vai fazer? Vai orar por essa pessoa e você vai convidá-la para ir na célula. Ó, nós temos uma reunião na casa da irmã fulana, tal hora, vamos lá com a gente. E o que é importante? Pega o contato da pessoa.
o nome e o telefone. Para quê? Para você ligar depois. Ô, dona Maria, aqui é o Pedro, visitei a senhora aí, tô te ligando para convidar a senhora para ir na nossa reunião da célula. Amém? É muito simples, de casa em casa. Bate, se apresenta, ora pela pessoa. É importante sempre você oferecer oração. Por quê? Porque as pessoas não rejeitam a oração. Amém? Então, muito simples. Próximo, lista do amado. Então, gosto muito disso aqui. O líder da célula vai fazer algo. Na próxima reunião da célula, você vai pegar uma lista e vai passar para todos os membros da célula. Cada membro deve colocar pelo menos o nome de 5 pessoas que ele ama, mas que ainda não se converteu. Então, uma célula que tem, por exemplo, 5 pessoas, nós vamos ter no final dessa lista 25 nomes de pessoas que vocês amam, mas que ainda não se converteu. E o que vocês vão fazer com essa lista? Muito simples. Vocês vão orar por essa lista. Orar nominalmente. Quantos aqui creem no poder da oração? Você crê no poder da oração? Então, é simples. Pega essa lista, compartilha, às vezes no grupo do WhatsApp da célula. Para quê? Para a gente orar. E toda reunião de célula, antes de começar a célula, tire um minuto que seja para orar pelas pessoas. Orar e convidar. Então, essas pessoas, essas 25 pessoas que eu estou te dando um exemplo, vai ser o alvo daquela célula para esse ano. Para levar para o encontro, para trazer para o culto, para trazer para algum outro evento que a gente vai falar aqui também. Os irmãos estão me entendendo? É muito simples, sim ou não? Sim, muito simples. Simples. O problema, eu tenho percebido isso. O problema não é se é simples, se é difícil. O problema é se você vai fazer. Ué. Lembra que eu falei sobre praticar? Irmãos, pode vir o pastor Aloysio aqui. Glória a Deus, nosso pastor. Pode aqui falar para você tudo isso aqui. Mas se você não praticar, vai resolver? Não. Então, a minha intenção é que sejam ideias simples, praticáveis e que você põe em prática. E certamente, vai por mim, certamente, se você colocar em prática, vai dar certo. Por quê? Porque é a vontade de Deus que você convide. Amém, irmãos? Quando estão comigo, diga amém. Próximo, evento Ponte. Então, esse evento é algo muito importante. Pode passar. É um evento especial que a célula deve realizar com o foco de expor o evangelho aos visitantes, levando-os a entregar as suas vidas a Jesus. E aqui é importante. É um evento especial no dia da célula. Então, é diferente dos demais. Como que você pode fazer? Olha como é que funciona a aplicação. Pode passar. Trata-se de um evento especial, por isso, separe um tempo para orar e planejar. Porque é um evento especial. Então, faça com antecedência os preparativos, a organização. É importante que você confeccione, alguns convites, que você entregue para os membros da célula, para que eles convidem as pessoas. Com o dia, com o horário, o local da célula. Outra coisa, prepare o ambiente, Então, como é um evento especial, faz algo especial na célula. Faz uma decoração especial, sabe? Prepare, eu dou um exemplo, Prepare, às vezes, um vídeo evangelístico, prepare um teatro, prepare alguma coisa para você compartilhar com o visitante. É importante que o líder compartilhe uma palavra evangelística para que no final ele faça um apelo. O que é o apelo? É o momento onde nós perguntamos para as pessoas: quantos aqui gostariam de entregar a vida para Jesus? Então imagine que a gente está num evento aqui e a gente preparou tudo. Aí eu estou aqui compartilhando a palavra. Aí no final eu vou falar: olha, então, sabe, você entendeu que você é pecador, que você precisa de um salvador. Quantos aqui querem entregar a vida para Jesus? Aí eu vou no momento do apelo. O evento Ponte tem essa finalidade. Precisa ter um apelo no final. Quando terminar, ore pelo visitante e pegue os contatos. É muito importante, querido, que cada visitante que vá na sua célula, você pegue o nome, o telefone da pessoa. Você acredita? Eu acho que isso aqui não acontece aqui em Angola. Acho que não. Mas lá no Brasil acontece. Você acredita que lá em Goiânia, por exemplo, tem visitante que vai na célula e os líderes esquecem de pegar o telefone dele? Você acredita? Você acredita, Pedro? Lá acontece. Eu acho que aqui não acontece. Agora presta atenção, o visitante é uma pessoa tão importante para nós. Nós oramos por ele, convidamos, fazemos treinamento para levar o visitante. Aí o visitante vai na sua célula, você nem pega o telefone dele? Ah, por favor.
Então isso precisa se tornar uma prática. Entrou um visitante na célula, nome e telefone. E data de nascimento, porque você mandou uma mensagem pelo aniversário dele. Então o evento ponte é isso. Termine o evento ponte sempre com uma comunhão. Compartilhar, comer junto, isso é bom. Então, é um evento que você não vai fazer toda semana, mas você precisa se programar. Normalmente fazemos esses eventos antes dos encontros. Por quê? Porque como nós queremos levar muita gente para o encontro, então a gente convida muita gente, faz muitos eventos pontes, e aí a gente convida as pessoas para o encontro no final. Amém? Próximo. Evento de comunhão. Esse é um evento também muito jóia para você fazer. Talvez, se você convidar lá o seu colega de trabalho, o seu colega de faculdade, para ir numa reunião da célula, ele não vai. Mas se você falar para ele, olha, eu vou num churrasco. Eu não sei se aqui usa esse termo também, mas eu aprendi que lá em Benguela tem um negócio chamado drena. Aqui tem também? Tem também? Tá, da drena? É drena mesmo, né? Eu tô aprendendo essas coisas. Então presta atenção. Fala para ele, olha, vai ter uma drena. Vai ter um ambiente, ótimo, vai ter um ambiente. Normalmente esse ambiente tem comida, né, pastora? Tem uma comida. Não chama ele para ir para a célula, chama ele para ir para uma comunhão, para uma drena, para um ambiente. Por quê? Agora presta atenção. Mas é importante que nesse dia você realmente faça algo diferente. Promova um evento social. Para quê? Para que você possa convidar as pessoas. E aí, uma dica muito importante. Quando você convidar alguém para ir num evento como esse, não fala para ele levar nada. Lá em Goiânia também acontecem umas coisas que eu acho que aqui não acontece. Lá em Goiânia a gente tem um negócio chamado kit crente. O que é o kit crente? Leva 1 quilo de carne e um refrigerante. Aí se eu vou convidar alguém para ir na comunhão que eu estou fazendo, eu vou falar para ele levar alguma coisa? Não posso. Por quê? Porque às vezes ele não vai porque não tem dinheiro para comprar. Entende que você precisa organizar tudo primeiro para convidar a pessoa e falar para ele, olha, lá a gente usa um termo assim, é 0,800. É grátis. Não paga nada. A pessoa fica até mais motivada para ir. Boca livre, ó. Vamos lá que é uma boca livre hoje. Agora, presta atenção. Chegou lá com o visitante lá no ambiente, o que você vai fazer? Presta muita atenção nisso. Apresenta o seu visitante para os irmãos da célula. Por quê? Porque ele já vai se familiarizando com as pessoas. Depois, quando você chamar ele para ir na célula, aí você vai falar, não, é lá com aquele pessoal lá que você conheceu, tal. Ele vai estar mais aberto para receber. Amém? Então, faça isso com frequência. Faça essas reuniões aí com frequência. Próxima ideia, chama-se reunião itinerante. A ideia aqui é muito simples. Normalmente, a célula se reúne na casa de um irmão, o anfitrião da célula, amém? Dentro de uma célula, tem lá várias pessoas. A ideia é que nós façamos um rodízio de anfitriões. Então, imagine que aqui na minha célula, o pastor Hélio, ele é o pastor, ele é o líder, eu sou o anfitrião e o Pedro é da minha célula. E lá, tem um dia que a célula é na minha casa. No dia que a célula for na minha casa, eu vou chamar os meus vizinhos, vou chamar os meus parentes para ir na reunião na minha casa. Só que na outra semana, a célula é lá na casa do Pedro. E o Pedro vai convidar os vizinhos dele, os parentes dele, e eu vou chamar os meus também para ir para lá. Na outra semana, nós vamos lá para a casa do Hélio, lá na casa do nosso líder. E ele vai chamar os vizinhos, os parentes. Por quê, irmãos? Você concorda comigo? Se eu chamar um parente meu para ir na minha casa, é muito mais fácil ele ir na minha casa do que na casa do desconhecido, sim ou não? Então você consegue perceber que se nós fizermos esse revezamento de anfitriões, entendendo que o anfitrião tem que convidar as pessoas, nós podemos ter a possibilidade de alcançar muitos visitantes? Porque à medida que for na minha casa, os meus parentes vêm. Na outra semana que for na casa do Pedro, vai os meus parentes, os meus visitantes vão para lá também. E se junta com os visitantes do Pedro. E depois, quando for lá na célula do Hélio, aí o Hélio com os parentes dele, aí vai os meus convidados, os convidados do Pedro. Agora imagine uma célula que tem 5, 6, 10 membros. Consegue perceber o quanto isso é exponencial? Agora, obviamente, a célula tem que ter um lugar fixo.
Depois que fez o rodízio nos membros, a célula volta para o anfitrião normal. Essa é a ideia. Amém? Próximo, evento de milagres. Olha só, como o próprio nome diz, aqui a ideia é que você, juntamente com a sua célula, programe um evento. Então, quando eu falo programar um evento, lembra sempre que precisa ser organizado antes. Para quê? Para vocês orarem, jejuarem, com a finalidade de orar por enfermidades, por milagres. Porque olha só, irmão, se tem uma coisa que atrai as pessoas, é milagre. Você vê no ministério de Jesus. A Bíblia diz que antes de Jesus chegar em determinada cidade, já tinha uma multidão esperando. Sabe por quê? Porque ouviam dos milagres. Imagina só, que lá na minha célula, imagina que eu sou um líder da célula aqui. Estou lá na minha célula, chega uma pessoa de cadeira de roda. Aí a minha célula reúne, oramos pela pessoa e a pessoa é curada. O que você acha que vai acontecer na outra semana? Vai ter gente. Vai ter gente querendo ser curado, vai ter gente para ir lá para saber o que está acontecendo. O familiar desse cara que foi curado quer ir lá também. Agora, eu preciso perguntar para você. Você acredita que Deus quer usar você para curar os enfermos? Então, faça isso. Faça uma reunião especial. Agora, programe com antecedência. Tire um tempo para orar com a célula, para jejuar pelo evento. Organize de maneira antecipada. Faça convite para as pessoas. Quando eu falo de curas, na verdade eu estou falando de curas e milagres. Porque às vezes o milagre que a pessoa precisa é um milagre financeiro. Às vezes o que a pessoa precisa é um milagre porque ela está em depressão. Ela precisa ser liberta às vezes. Então, é muito importante, sabe? A Bíblia diz, eu gosto muito de ler o que o apóstolo Paulo escreveu. E ele diz o seguinte: a minha pregação não consistia em palavras de persuasão humana, mas em espírito e em poder. Eu vou dizer para você, Paulo era alguém que poderia muito usar a sua intelectualidade. Paulo era extremamente culto, inteligente, bom de argumento, mas ele decidiu, falou, não, para que as pessoas creem, elas precisam ver o poder de Deus. Poder de Deus que já está liberado sobre a sua vida. Deixa eu te contar algo, querido. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre você. Para curar os enfermos, para operar milagres. Então, querido, creia nisso. Creia nisso, faz um evento desse. Ora pelas pessoas, tira um tempo, faz o apelo, fala, ó, prega uma palavra para gerar fé no coração das pessoas. Depois que você gerou fé no coração, aí, meu amigo, chama os irmãos, impõe as mãos, ora pelo milagre. Ora pelo milagre. Amém? Faça isso e você vai ver muitas pessoas irem para a sua célula. Próximo, jantar de casais. Alguém aqui gosta de pescar? Alguém gosta de pescar aqui ou você só pesca gente mesmo? Ó, temos um pescador aqui, aleluia. Você sabe, é interessante. Não é a mesma isca que você pega todo tipo de peixe. É ou não é verdade, pescador? Existem, presta atenção, isca específica para determinado tipo de peixe. Então, se eu quero ganhar casais, e viu, pastor Hélio, vou dizer para você, é muito melhor ganhar casal. Por quê? Porque você ganha de 2 em 2, aleluia. Cresce mais rápido. Você quer da rede jovem, solteiro, então o seu trabalho é um por um mesmo. Agora, os casais têm esse benefício. Agora, presta atenção. O próprio nome está dizendo, pode passar. Faz um jantar de casal na sua célula. Pensa o seguinte, irmão, tudo que envolve a igreja inteira é muito mais pesado e dispendioso. Se você faz uma reunião de casais lá na sua célula, para 5 casais, para 3 casais, é muito mais simples do que fazer com a igreja inteira. E o alcance é maior. Então, presta atenção, organiza com a célula, faz um convite bonito, convida as pessoas do seu conhecimento, desafia os membros, a cada membro levar um casal. Amém? Se cada membro levar um casal, vai ter uma festa bonita. Agora, outra coisa importante, você não pode cobrar das pessoas. A célula tem que levantar o recurso para ela promover o jantar sem cobrar. Por quê? Porque senão o dinheiro pode ser um atrapalho. É grátis, tem que ser grátis para a pessoa, para o casal ir. Ele vai sentir à vontade. Então, olha, nós vamos ter um evento de casais, de família. Queria convidar você
Ah, tá, quanto que é? Não, nada não. Nós queremos convidar você para jantar. Você é o nosso convidado de honra. Lá no dia, faz alguma dinâmica para casais, sabe? Compartilha uma palavra sobre família, ora pelos casais e pega o nome. Lembra? Nome e telefone, sempre. Por quê? Porque no final você vai falar, gente, ó, aproveitando, toda semana a gente reúne aqui as famílias, os casais, nós oramos uns pelos outros, convidamos, compartilhamos a palavra de Deus, queremos convidar vocês para fazer parte com a gente. E é nessa hora que a pessoa vai começar a visitar a sua célula. Amém? É fácil fazer um jantar assim? Sim ou não? Presta atenção, não estou falando para você fazer essa ideia toda semana, não. E nem todo mês. É um evento programado. Ah, vou começar agora, vou programar, vou reunir a célula, vamos levantar o recurso para daqui um mês a gente fazer. Então, se você quer ganhar casais, essa é uma boa estratégia. Amém? Próximo. Quantos jovens nós temos aqui? Glória a Deus. Jovem normalmente ganha jovem. E aí, a mesma coisa. Lá no Brasil, pode passar. Lá no Brasil tem um peixe chamado tucunaré. Esse tucunaré, ele é um peixe muito bom, muito gostoso, mas ele gosta de duas iscas. Isca natural, que é o lambarizinho, vivo, ou então isca artificial. Então, se você quer pegar tucunaré, a mesma coisa. Para você pegar jovem, tem que usar uma linguagem de jovem. E aí foi tão interessante que eu ministrei lá em Benguela. No dia que eu acabei de ministrar, uma irmã chegou para a pastora Graciele e falou, pastora, deixa eu fazer aqui. Vou convidar vou convidar o pessoal lá da minha faculdade e vou fazer um cinema com eles. Então, essa estratégia é muito simples. É você convidar o jovem para vir aqui para o prédio da igreja ou para ir lá na sua célula assistir um filme. Agora, obviamente, você não vai colocar lá, né, o Power Rangers, você não vai colocar lá os Avengers, Trevas, não, isso você não vai pôr lá. Você vai colocar um filme o quê? Evangelístico. Por quê? A finalidade é que a pessoa assista o filme e no final você pergunta, você compartilha, e aí, você entendeu? O que você entendeu? Agora, aqui tem alguns pontos importantes. Primeiro, um membro da célula só pode participar do cinema se ele levar um visitante. Esse é o ingresso. Se o membro não levar ninguém, ele não pode ir. Por quê? Porque nós queremos, a finalidade não é levar as pessoas lá, não é levar o jovem para assistir o filme. Então, leva, tem que levar. Aí prepara a pipoca, aqui é um bom ambiente, ó. Prepara aqui o ar-condicionado, conversa com o pastor Hélio, jovens. Faz um evento aqui, um cinema evangelístico. Aí no final, faz um apelo. Tem um filme, e aí tem uma lista de filmes que você pode pegar, mas importante depois você pergunta, pastor, você já assistiu esse filme? O que o senhor acha, né? Tem um filme chamado Deus Não Está Morto, que é muito bom, principalmente para esse contexto de faculdade. Por quê? Porque no final você pode fazer um apelo. Fale aí então. O que você acredita? Você acredita que realmente Deus pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida? É uma oportunidade que ele vai ter de entregar a vida para Jesus. Então, é algo simples fazer isso, sim ou não? Sim. Pode fazer tanto na célula, quanto fazer um evento aqui no prédio, por exemplo. Próximo. Cadeira vazia. Essa aqui é poderosa. Olha o que a Bíblia diz. Lucas 14, 22. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalho e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Essa ideia é muito simples. Todas as reuniões da célula precisa ter uma cadeira vazia. Vou pegar essa aqui como exemplo. Sua célula tem 10 pessoas. Normalmente você coloca 10 cadeiras, mas a partir de agora vai ter 11 cadeiras. Por quê? Porque essa cadeira vai ser um símbolo para você. Sempre quando você olhar para aquela cadeira que está faltando alguém, você vai se lembrar, alguém tem que sentar aqui. Sabe, na videira, tem muito exemplo de pastores hoje que por várias reuniões de célula, fazia a célula e não tinha ninguém. Sabe o que eles faziam? Fazia a célula para as cadeiras com sapato. Eu sou um desses. Já fiz reunião de célula que não foi ninguém. E aí, coloquei as cadeiras, pus um sapato lá, um chinelo, a célula era na minha casa. Nem minha esposa foi nesse dia, de tão chateada que ela ficou com os irmãos. Mas eu orei. Senhor, o Senhor tem um povo para me dar. Tem alguém para sentar naquele lugar.
Senhor, o fulano vai sentar aqui, a Beltrana vai sentar nessa outra. E fui declarando, e fui profetizando. Sabe o que aconteceu? Todas as cadeiras foram cheias. Não ficou ninguém. Então, essa cadeira vazia, ela vai simbolizar algo para você. Vai simbolizar que há sempre alguém que está faltando, que você precisa ir atrás dela. Deus não escolheu outra pessoa, Deus escolheu você. Porque existem pessoas que só você tem acesso. O pastor não tem acesso, a pastora não tem acesso. O seu líder às vezes não tem acesso, mas você tem acesso. Então, comece. E aí, ore. No final da célula, junta a célula, põe as mãos na cadeira e ora. Senhor, nós declaramos que na semana que vem alguém vai sentar nessa cadeira. Nós nos comprometemos, Senhor. Semana que vem alguém vai sentar nessa cadeira aqui. E aí, quando a cadeira for ocupada, sabe o que você faz? Põe outra cadeira vazia. Põe outra vazia. Até no dia da multiplicação tem que ter uma cadeira vazia. Pastor, onde é que eu vou arrumar tanta cadeira? Não sei. Só sei que o mesmo Deus que dá às pessoas dá a cadeira. Pede. Pede para os vizinhos. Não sei. Deus vai dar. Amém? Próximo. Use as crianças. Eu gosto muito dessa estratégia que eu já fiz muitas vezes. Você sabe de uma coisa? Às vezes o pai, ele não vai na célula, ele não vem ao culto. Mas se o filho for fazer uma apresentação, ele vai. Então, essa ideia é muito simples. Combine com a líder de criança mais perto da sua célula, para ela ensaiar as crianças, fazer um teatro, fazer uma apresentação musical e convidar os pais dessa criança para um dia de um evento. E aí, as crianças fazem a apresentação, convidam os pais, e no final, o líder da célula de adultos, de jovens, dá uma palavra, faz um convite. Olha, sei que você veio aqui prestigiar seu filho, você está ouvindo aqui, seu filho está sendo abençoado na célula de crianças, quero convidar você para participar da nossa célula de adultos. Vem participar conosco. Irmãos, está assim, ó, na videira, de testemunhos, de famílias inteiras que foram ganhas porque tinha uma criança na célula. A criança ia para a cela sozinha. O pai mais a mãe deixava lá e ia embora fazer outra coisa. No final vinha e pegava. E o líder um dia decidiu fazer isso. Vou fazer aqui um teatro com essas crianças, vou fazer um evento aqui, porque na hora que os pais, vou convidar os pais, porque aí os pais vão. O pai é um bicho babão. Ele ama ver os filhos. Então assim, eles vão. Agora, é questão de você fazer. É questão de você não desistir. Amém? Penúltimo, essa ideia se chama Minha Casa, uma extensão da igreja. Essa aqui é uma estratégia que cada membro deve fazer individualmente. Como é que funciona? Ela tem um elemento muito importante, que se chama curiosidade. Então presta atenção, a sua casa é uma extensão da igreja. O que você vai fazer? Você vai ligar para um parente. Funciona bem com parente. Você vai ligar para um parente, um tio. Tio, tudo bem? Olha, queria conversar um negócio muito importante com o senhor. Queria chamar o senhor para vir aqui na minha casa, tal dia, tal hora. O senhor pode vir? Qual é a primeira coisa que ele vai falar? Olha, isso é muito importante, fala agora. É ou não é? Mas o que você vai falar? Não, tio, eu preciso que o senhor venha aqui. Muito importante. Presta atenção. Vai marcar com a pessoa o horário, o dia. Ela vai lá na sua casa, certo? O que você vai fazer? Prepara um ambiente. Prepara um lanche. Quando a pessoa chegar, conversa de maneira informal. Afinal de contas, é seu parente, um amigo próximo seu. E aí você vai falar algo muito importante, que ele vai perguntar. Tá, eu vim aqui, o que você quer falar comigo? Então, tio, quero dizer para o senhor que o senhor é muito amado pelo Senhor Jesus. Estava orando pelo Senhor esses dias. Creio que Deus tem algo para fazer na sua vida. Agora, presta muita atenção em algo. Durante o dia que você falar com ele, marcar com ele, você vai orar. Você vai pedir o Espírito Santo. Senhor, me dá uma palavra de conhecimento a respeito dessa pessoa. Palavra de conhecimento é um dos dons do Espírito. É uma ferramenta poderosa. O Senhor vai te dar a conhecer coisas a respeito dessa pessoa. E aí, presta atenção. Na hora que você estiver lá falando, compartilhando o Evangelho, falando que ela é amada, você pode ser usado pelo Senhor. Inclusive, o Espírito Santo me falou. Você está passando por isso, por isso, por isso. Aí nessa hora que a pessoa... Como é que você sabe? Aí você ganha fé, não, porque o Espírito de Deus falou comigo. Então, percebe?
Convidar alguém para ir na sua casa, preparar um café e falar de Jesus para ela, é algo difícil, irmãos? Não é. Agora, você tem que usar a curiosidade. Vem aqui que eu quero falar algo muito importante com você. E tem que ser presencial. Marca com a pessoa. Amém? A próxima estratégia é o contrário. Na verdade, não coloquei, mas eu vou colocar. Vou dizer ela para você. Já viu aquele ditado? Se o Maomé não vai até a montanha vai até o Maomé. Então, faz o seguinte. Você agora se convida para ir na casa dos outros. Ô tia, eu tô ligando para a senhora que eu queria muito fazer uma visita para a senhora, que eu tenho algo muito importante para dizer para a senhora. É mesmo, minha filha? O que você quer me falar? Não, tia, tem que ser presencialmente. Ah, então vem aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai. O que você vai fazer antes? Ó, Senhor, me dá uma palavra de conhecimento para me falar para minha tia. Chega lá, só a tia vai perguntar, ô, minha filha, tudo bem e tal? Pois é. Então, o que você quer falar para mim? Tia, quero falar para a senhora é muito amada por Jesus. Tenho orado pela senhora. Inclusive, o Espírito Santo falou para mim que a senhora está passando por isso. Aí, que momento que Deus vai tocar, vai quebrantar. E é nessa hora que a pessoa se abre. Então, depois de fazer uma visita como essa, ou receber alguém, ou fazer uma visita como essa, pega o nome da pessoa, convida. Fala, olha tia, lá na minha igreja nós reunimos em célula. Vamos lá na minha célula, vamos lá ouvir a palavra conosco. Difícil fazer um convite? Não é. Eu quero terminar dizendo a última estratégia mais simples, que é convidar para o culto. Sabe, irmãos, às vezes algumas pessoas não vão até a sua célula. Por quê? Porque ela se sente desconfortável em estar no meio de gente que ela não conhece. Mas se você convida ela para vir aqui ao culto, e o culto é um lugar mais espaçoso, mais amplo, talvez ela pode sentar lá no fundo ali, ninguém vai incomodar ela, talvez ela se sinta mais aberta. Agora, você precisa chamar. E aqui tem um ponto importante. Nunca convide alguém para vir ao culto e marque de se encontrar aqui. Quando você convidar alguém para o culto, faça o compromisso de buscar a pessoa. Ah, pastor, mas eu nem tenho carro. Dá uma carona a pé para ela. Ué. Vem os dois conversando. Fala, não, passa aí para te pegar. Nesse dia, sei, arruma um táxi, alguma coisa. Por quê? Porque se você deixar para a pessoa vir sozinha, ela não vai vir. Não vem. Então, você... Fulano, ó, passo aí, o culto aqui é 10 horas, não é? Ó, passa aí na sua casa 8h30. A gente vai juntos. Por quê? Porque se a pessoa firmar o compromisso com você, ela vai ficar sem graça de desmarcar com você, sabendo que você está indo para lá. Ela vai, nem que seja pelo compromisso que ela fez com você. Aí chega aqui, o culto vivo, poderoso, palavra abençoada do pastor Hélio. Aí Jesus fala com ela. Tudo porque você fez um simples convite para a pessoa vir para o culto. Amém? Glória a Deus, pastor. Olha, usei a sua estratégia. O visitante foi na célula. Olha, e agora, pastor? O que eu faço para esse visitante permanecer? Lembra, o alvo final não é ter visitante. O alvo final é formar discípulos. Mas o primeiro passo é o ganhar. Então nós não queremos simplesmente que a pessoa vá até a célula. Nós queremos que ela permaneça. E aí eu vou compartilhar com você o que nós chamamos, que eu estou chamando de consolidação do visitante. Pode passar. Então, olha só. Devemos nos preocupar com a permanência do visitante nas células. Não queremos visitantes de passagem. Queremos que eles permaneçam conosco. Que eles comecem a visitar a célula frequentemente, que elas passem a vir um culto, que elas vá até o encontro com Deus, que elas se convertam. Esse é o nosso alvo. Depois que ela se converter, aí lembra, aí vem o consolidar, o treinar e o enviar. Mas nós temos que ganhar primeiro. Então é muito importante. Nosso trabalho com o visitante dentro do primeiro estágio da formação do discípulo é ganhá-lo para Jesus. Isso acontece quando ele entrega a vida para Jesus e, consequentemente, se batiza. Quando a pessoa se batiza, nós entendemos que agora ela é nascida de novo, agora ela é crente. Agora nós precisamos ir para os próximos estágios. Mas o nosso foco é que ela permaneça. E aqui, irmãos, 5 coisas, pode passar, que você pode fazer para que o visitante permaneça na sua célula. Assim como essas ideias que são simples, são ou não são? São simples essas ideias que eu te falei? São, não tem nada difícil não. Você é capaz de fazer sim. Eu tenho certeza disso. Da mesma maneira,
Essas 5 atitudes que você fizer vai fazer com que o visitante permaneça. Primeiro, ore a oração dos membros da célula para que o visitante permaneça. O visitante precisa permanecer. Como? Orando por ele. A partir do momento que o visitante foi na célula, vocês pegaram o nome dele, pegaram o telefone, a célula tem que orar para ele voltar. Irmãos, existem muitos inimigos que querem prender ele lá no mundo ainda. Então nós temos que orar. Senhor, ora para que ele volte, ore para que ele tenha uma experiência na célula, ore para que os amigos não assediem ele para ir para o mundo. Ore. Lembra, o visitante ainda não é convertido. Não é convertido. Então nós temos que orar. Segunda coisa, receba com amor. Alguém aqui já foi num restaurante onde a comida era ruim e o atendimento era ruim, sim ou não? Já foi? Você volta lá? Por que você acha que o visitante vai voltar numa célula que foi ruim? Uma célula que ninguém recebeu ele, ninguém deu um abraço nele, ninguém pegou o telefone dele, ninguém quis saber nada a respeito dele. Ele chegou, o ambiente está todo bagunçado. Pastor Hélio, eu já fui numa célula que deu medo de ir. No fundo da casa, assim, tudo escuro, bagunçado, cachorro correndo para um lado para o outro, televisão alta, um bagunço, trem. Gente, como é que vai vir algum visitante aqui? E deixa eu dizer algo para vocês, não tem nada a ver com riqueza, tá? Organização, excelência, não tem nada a ver com ser rico. Tem a ver com fazer o seu melhor. Ter um ambiente organizado, arrumadinho, não tem nada a ver com dinheiro. Receber bem a pessoa, receber com um sorriso. Dizer para ela que bom que você veio. É a mesma coisa, é um bom restaurante. Quando você vai num restaurante bom, comida boa, atendimento bom, o que você faz? Você volta. E mais ainda, o que você faz? Indica. Se o visitante chegar lá na sua célula e for bem recebido, dá um bombom para o visitante, meu irmão. Dá um versículo para ele. Recebe ele com amor para ver se ele não vai voltar e não vai levar outras pessoas com ele. Vai. Outra coisa. Mantenha uma comunicação. Aqui eu sei que não acontece, mas lá em Goiânia acontece. Do visitante ir na quarta-feira, nossa célula a maioria na quarta. Aí a pessoa vai entrar em contato com ela de novo só na outra quarta. Ou seja, passou uma semana sem falar com o visitante. Tá errado, meu irmão. Olha, o visitante foi na célula, temos que ter uma comunicação efetiva. Não quer dizer que você tem que ficar ligando para ele de meia hora, não. Mas você tem que ligar, tem que mandar uma mensagem. Entre uma célula e outra, você tem que falar com ele no mínimo umas 3 vezes. Tem que chamar para vir no culto. Porque senão, ele vai nitidamente perceber o quê? Não, eu sou só mais um só. Está interessado em eu sou só um número nessa célula. Então, queridos, faça isso. Mantenha a comunicação. Outra coisa, esteja presente na vida da pessoa. Em outras palavras, seja útil para ela. Talvez ela precise de uma ajuda, de um conselho, de uma oração. Talvez ela precise que você vá lá para arrumar o chuveiro dela. Às vezes uma mulher que mora lá com os filhos sozinho, aí você e seu esposo se prontificam. Ó, irmã, nós vamos aí, fulano, nós vamos aí na sua casa, vou ajudar você com isso. Isso se chama constranger em amor. É servir. Jesus veio para servir e a igreja precisa servir. Irmão, se você faz uma coisa dessa para alguém que nem é crente, isso constrange o coração. Faça, óbvio, com sabedoria, com discernimento e com clareza. E por último, e mais importante, visite o visitante. Isso aqui é dado estatístico. Se você fizer uma visita ao visitante, nas primeiras 48 horas que ele visitou a célula, a probabilidade dele permanecer na célula é de 82%. Ele foi na célula e em 48 horas você entrou em contato com ele, você comunicou, você fez uma visita para ele. Pastor, mas eu vou visitar a pessoa que visitou? Você vai lá para dar uma palavra, para entregar um presentinho para ela, para fazer uma oração. Visita o visitante. Ela vai se sentir aceita, amada e bem-vinda no nosso meio. E aí, queridos, eu quero terminar dizendo isso para você. Se você prestou bastante atenção nessas simples coisas, pode passar. A última coisa que eu vou dizer. Consolidar o visitante ou acompanhar o visitante está intimamente ligado a essas 2 palavras. Amar e cuidar. Se você decidir amar como Cristo amou e servir como Cristo serviu, os visitantes vão permanecer. Amém? Fica de pé, por gentileza. Glória a Deus. Quero orar por você.
Isso. Pode, só toca o teclado aí para nós. Sabe, eu quero orar por você. Quero que você ore pedindo que o Senhor renove o encargo do seu coração. Sabe, eu falei para você de coisas muito simples. Talvez até que você já sabia. Talvez você já ouviu. Talvez você já viu isso em algum lugar. Mas você nunca praticou. Sabe, eu quero orar para que essa igreja aqui do Quilamba, que tem um grande potencial. Sabe, vendo os irmãos aqui. Sabe, a impressão que eu tenho no meu espírito é isso. Um potencial muito grande. O pastor Hélio estava compartilhando da alegria, né? De que ele teve aqui no culto, ver o culto todo aqui, tudo cheio, faltando espaço. Sabe, vocês vão multiplicar esse culto. Vocês vão multiplicar as células, sabe por quê? Porque eu creio que vocês vão convidar pessoas. Porque eu creio que vocês vão evangelizar. Sabe, o potencial já foi colocado dentro de você. Agora precisamos sim orar. Senhor, renova o encargo. Renova a paixão por ganhar vidas. Renova o comprometimento com essa obra. Você foi chamado para fazer parte. Você não é só mais um. Não. O Senhor chamou você, Ele te comissionou, Ele colocou o Espírito dentro de você, para que você coopere com a expansão do Evangelho. Tem muita gente para ser ganha nesse país, irmãos. Tem muita gente para ser ganha aqui. Sabe, pastor Hélio, eu tenho falado isso. Falei para o pastor João Paulo. Sabe, vocês não precisam de pastores que vêm de fora. Deus vai dar pastores aqui. Deus vai levantar pastores aqui. Deus vai levantar muitos pastores aqui, que essa nação vai ser ganha para Jesus. E eu queria que você então orasse. Você fechasse seus olhos e orasse para o Senhor renovar o encargo do seu coração. Pai, no nome do Senhor Jesus. Senhor, eu te dou graças nessa noite. Isso, vai falando com o Senhor. Fala para ele, Senhor, renova o meu coração, renova o meu encargo, para convidar as pessoas, para fazer um simples convite. Isso, vai orando, Pai, no nome de Jesus. Senhor, nós oramos por isso. Oramos para que, Senhor, possamos renovar o encargo do coração. Renova o encargo do nosso coração, Senhor Jesus. Queremos ser renovados, fortalecidos. Espírito de Deus, vai renovando, Senhor, o encargo de cada um dos irmãos, para pregar o Evangelho, para convidar as pessoas. Pai, no nome de Jesus eu oro, Pai, declaro o coração aquecido para convidar, para pregar as boas novas. Renova a ousadia, a intrepidez, Pai, que em nome de Jesus, que eles sejam ganhadores de almas, que eles sejam, Deus, renovados na paixão por pregar o Evangelho, por ver pessoas se convertendo, nascendo de novo. Que seja um simples convite, Pai, eu creio que os meus irmãos serão usados pelo Senhor poderosamente para ganhar essa cidade, para ganhar essa nação. Que haja, Senhor, uma disposição, um coração para o Senhor. Espírito de Deus, eu creio nisso. Eu creio que é a vontade do Senhor, que essas células se multipliquem, que novos líderes sejam levantados, mais pessoas estejam nesse culto. Eu creio que é isso que vai acontecer. Os meus irmãos vão convidar. Espírito de Deus, eu creio nisso, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Quero que você confesse a palavra após mim. Nós vamos passar para o pastor Hélio para encerrar. Mas fala assim comigo: Senhor Jesus, eu comprometo a convidar os meus parentes, os meus amigos e todos aqueles que o Senhor me der a oportunidade para participar da minha célula. Eu creio que o encargo do meu coração é renovado em nome de Jesus. Diga glória a Deus, diga aleluia, aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor, amém.